Olá! Hoje eu vou mostrar mais alguns detalhes de uma aula do meu curso de formação de professores e de criação. Na verdade, a gente fala ao contrário. É um curso de criação e também de formação de professores. E a gente vai mostrar uma técnica que chama-se técnica de 5 minutos. É uma técnica para se fazer rapidamente, mas com um resultado impressionante. E essa técnica foi desenvolvida pela Suzanne McNeils. Vamos ver um pedacinho? O bloco, um dos blocos, né, um dos desenhos possíveis é esse que a gente tá vendo aqui. A gente pode fazer almofada, pode fazer coxa, pode fazer, na verdade, o que quiser. E ele é interessante que tem um pouco a ver com o que a gente fez nas duas aulas anteriores, que foram as técnicas da janela da catedral, a verdadeira e a falsa, por causa desse formato aqui, tá? Então, ele tem alguma relação e usando essa técnica, a gente consegue também, olha, como eu deixei aqui, esse aqui, eu até já falei para vocês, é de um videozinho da Alessandra, a minha aluna, vou deixar o link de novo aí para vocês verem, tá? Que a gente consegue fazer também usando essa técnica super versátil, chama-se bloco de 5 minutos, é óbvio, porque é super rapidinho de fazer, tá? Eu incluí esse tipo de técnica e tem mais algumas no curso, porque a gente, quando pensa em dar aulas, por exemplo, a gente tem que ter, eu falo que a gente tem que ter na manga algumas aulas que sejam rápidas, porque de vez em quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente está trabalhando num projeto que é um pouco mais demorado, então não quer começar uma coisa nova, mas quer fazer alguma coisinha, então é uma técnica rápida para a gente fazer e sem demorar muito tempo. Nesse próximo insert, eu vou mostrar bem detalhadamente o passo a passo, para que vocês consigam ver a filmagem como é bem detalhada. Vamos ver. A gente vai precisar, para cada bloco, se a gente levar em consideração que isso aqui é um bloco inteiro, nós precisamos de 4 partes para formar o bloco, tá? Então, para formar esse bloco que eu mostrei, nós precisamos de 4 retângulos de 9 por 17, de 3 cores diferentes, tá? Eu usei 4 do marrom, 4 do azul e 4 do verdinho. Vocês vão escolher as cores que vocês quiserem. Esses dois podem ser iguais também. Dá para fazer uma série de umas brincadeiras bem interessantes, tá? E aí o que eu fiz aqui foi pegar um deles, escolher um, né? O que vai ser esse detalhe aqui, olha, o que vai fazer a curva, eu escolhi. E esse eu dobrei assim ao meio, tá? Sobre as medidas, deixa eu falar para vocês que se nós temos aqui 17 centímetros, para você achar a largura, se você quiser fazer com outras medidas, a largura é a metade mais meio centímetro. Então, a metade de 17 é 8,5, mais meio é 9. Se você escolher colocar aqui 20, seria 10,5, tá? A metade de 20 é 10, mais meio centímetro, 10,5. Para ter uma relação para vocês fazerem aí do tamanho que vocês quiserem. E aí, eu vou colocar o meu tecido marrom desse lado, o azul desse, vou colocar esse tecidinho dobrado aqui na base, muito certinho, bem arrumadinho, do começo até o fim, pode já alfinetar se quiser, e vou colocar o outro desse lado aqui, olha. Ajeita bem direitinho, faz ficar igualzinho, bem certinho, né, em todos os lados, aqui, 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 e passa uma costurinha prendendo ele aqui. Então, quando a gente abrir, ele vai estar preso aqui por uma costura. Eu já tenho esse mais adiantado aqui, olha. Isso é o que aconteceu então. Ele estava assim, desse jeito, a gente fez uma costurinha e abriu, ele tá nessa posição. E aí nós vamos abrir aqui, olha, ele tá dobrado aqui, segura aqui na dobra e puxa aqui para baixo. A gente tem que dobrar aqui, olha, muito certinho, esse tecido desfia bastante. É importante que fique bem paralelo, as duas, não pode ficar assim, olha, tem que ficar bem paralelo. E essa dobra tem que ser bem aqui no ângulo, tá? Alfineta ela direitinho, bem aqui embaixo também, bem certinho, bem paralelo. Deixa eu puxar um pouquinho a mais aqui. E põe o alfinetinho, bem lá no cantinho aqui, nesse cantinho desse lado também. Põe um alfinetinho, tá? Faz a mesma coisa aqui do outro lado, já faz isso, já arruma direitinho e passa ferro para poder vincar, para poder ficar abertinho, tá?
A costurinha aqui também é importante a gente abrir, porque aqui, se a gente pensar bem, se você deixar dobrado, você tem 4 camadas de tecido. Então, nesse caso, é importante deixar aberto, que é para não ficar um relevo muito grande, tá? Então, a gente vai ver mais um pedacinho bem detalhado, e eu quero que vocês notem que a gente inclui no curso outras opções de visual, para a mesma técnica, ou outras formas de explorar a mesma técnica e obter um resultado bem interessante. Isso também é uma preocupação no curso. Vamos ver? Então, se eu colocar desse jeito, olha, eu coloquei um na horizontal para vocês, né? O outro na vertical, o outro também na horizontal e outro na vertical, mas ao contrário. Opa, vamos pegar, não, é assim. Na horizontal em relação na vertical para mim aqui, tá? Então, vai colocando as setinhas, se a gente pode assim dizer, viradinhas como um catavento. Junta 2 e 2, junta os 4 aqui, põe o alfinetinho para juntar, você formou o bloco, tá? Só que esse bloco nessa configuração é a mais tradicional, mas a gente pode, por exemplo, fazer esse tipo de coisa. Olhem, vou formar o bloco, deixa eu fazer, acho que eu vou fazer assim que eu acho que fica mais interessante. Este aqui, olhem, e aqui eu vou virar para o outro lado. Vocês vão notar que vão se formar faixas, deixa eu pôr a outra lá embaixo para a gente ver, olha. Então, eu vou ter, imaginem isso numa colcha, tá? Eu vou ter faixas marrom e faixas azuis, e o desenho vai sendo formado aqui. Então, numa colcha, isso fica bastante interessante, tá? Sempre lembrando, ó, joga um pra dentro, outro pra fora, não, na verdade é aqui, ó, tá? Um pra dentro, outro pra fora, pra gente fazer o desenho. Vocês viram um bebê chorando? Era a Julinha, querendo o colinho da vovó, né, meu amor? Tô, Petinha, tô. Eu vou mostrar agora uma parte mais criativa, que é a utilização dessa mesma técnica em blocos tradicionais. Olhem só, é a mesma técnica assim, gente. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui. Uma vez que a gente juntou tudo, uniu, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na janela da catedral, tá? Abre, olha, e é sempre o ponto central que é nosso guia. Aqui você vai abrir 1 centímetro, 1,2 centímetros, mais ou menos. O máximo que você conseguir vir aqui, sem puxar lá, ó. Tá? Então, ele tem que ficar uma curva suave, né? E a nossa referência é sempre essa partezinha aqui mais larga, essa parte que tem que ficar igual em todos. Junta aqui, põe um alfinetinho e pode vir fazendo uma costurinha à máquina ou à mão, tá? Ou com pontinho invisível ou à máquina. A mesma coisa a gente fez juntando blocos cabanas de toras. Então, olhem que trabalho bacana. Deixa eu virar um pouquinho assim pra gente ver. Olha que interessante que fica. Quando a gente juntar o trabalho todo, e aqui principalmente porque o claro ficou em cima do escuro, se você fizer uma almofada já tá lindo. Se você fizer uma colcha inteirinha desse jeito, vai ter um efeito super bacana, tá? E dá para também jogar, fazer nos dois lados, fazendo desenhos diversos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Experimentem. Eu não preciso só usar no Cabana de Toras, eu posso usar em outros blocos também. Será que ficaria bacana aqui? Será que ficaria interessante? Então, vale a pena a gente fazer. Viram que interessante? A gente consegue aplicar essa técnica até em um bloco tradicional. E vocês viram também como é que a gente incentiva os alunos a se soltarem, a usarem a própria criatividade. É uma constante também, porque eu acho que todo mundo pode criar coisas novas a partir de alguma coisa que lhe é oferecida. Então, a gente mostra alguns detalhes, algumas técnicas, quase todas, na verdade, mas sempre com um foco de ir um pouco além, de trazer o aluno para que ele exercite a própria criatividade, a sua própria vontade de trabalhar, e aí, com uma visão diferente, a gente sempre vai mais longe. Então, se você quer conhecer o meu curso, ele está lá no tchelili.com.br/criando, tchelili.com.br/criando. Dá uma olhadinha, vem participar também.